Boa noite. Vamos iniciando a nossa live de terça. Que maravilha, vamos esquentando os motores aí. Bem-vindos, bem-vindas. Boa noite, bem-vinda, mãe Marcela. Boa noite, pai Regis. Que maravilha. Muito bom estarmos aqui mais uma noite com vocês. Muito bom grado. A gente vai se encontrando nessa terça-feira, na nossa live de terça, para que a gente possa falar sobre temas ligados à nossa fé, ligados à nossa Umbanda. Você que vai vendo aqui pelo YouTube, live aqui na Universidade Tucadesc, sobre vários temas. Então eu quero te convidar para você rolar aí no canal da Universidade Tucadesc aqui no YouTube, para que você possa verificar os temas que já foram tratados. Aqui a gente já falou sobre Exu, a gente já falou sobre o velho, a gente já falou sobre o Molocô, a gente já falou sobre os marinheiros, já falamos sobre a diferença entre o bando e candomblé, né? Então a gente já tem vários conteúdos que passaram e vários outros, né? Não deixa de visitar, não deixa de passar pelo conteúdo para que você vá incrementando todo o seu acervo, tudo aquilo que a gente vem tratando aqui na Universidade Tucadesc. Não deixa de passar por aí, não deixa de incrementar e comentar. Dizer o que você achou também, daquilo que está achando, se isso está sendo bom para você, compartilha com a gente. Manda dúvidas, manda dicas para que a gente possa evoluir cada vez mais. E para a gente continuar nessa união, nesse espírito em prol da Umbanda, vou pedir para você, pai, fazer uma oração para nós. Vou te convidar para que a gente faça uma oração hoje a Ogum, aproveitando essa terça-feira, e pedir para que os guardiões dos caminhos e para que o nosso Pai Ogum, que é a força que emana a lei ordenadora da nossa Umbanda, que estabelece os caminhos e as trilhas por onde a gente deve agir e passar, para que sejamos todos nós abençoados, para que a gente possa estar com a nossa mente aberta, nossos caminhos abertos, e para que os olhos da alma traga clareza para a nossa caminhada no dia de hoje, meu Pai. Para que todos os aflitos, todos aqueles que estão necessitados de um novo passo, de um novo tempo, de uma nova oportunidade, nós aqui em união dentro da Universidade Tucadesc, com todo esse pessoal que acompanha a nossa live, pedimos que, se a gente tiver essa permissão, que a gente possa doar uma centelha de energia positiva e uma faísca de grande construção de caminho para todos. Que assim seja, viu? Que assim seja. Axé. E nós qual que é o tema de hoje, pai? O tema de hoje é Umbanda. Que maravilha, né? A senhora fica fazendo aí colocando o pessoal nessa sede de querer saber qual é o tema, e o pessoal fica ali ansioso por isso. A gente vai falar de uma coisa muito afeta a Umbanda e que traz às pessoas sempre a uma reflexão sobre se eu estou fazendo certo ou eu estou fazendo errado. É oferenda, mãe Marcela. É, oferenda na Umbanda. Esse tema é muito legal. Então, quem puder, já curta, compartilha, se inscreve no canal quem não tiver se inscrito e chama as pessoas, porque o legal desse trabalho é essa interação, né, pessoal? O legal desse trabalho, desse projeto, é a gente poder ouvir um pouquinho de vocês ouvirem um pouquinho da gente, a gente crescer todo mundo junto. Essa que é a ideia, esse que é o intuito, não é? Esse é o intuito. O intuito é a gente observar onde a gente tá, para onde a gente tá indo e trocar. Eu aprendi assim, eu vi assim, aonde eu nasci era dessa forma. Então, quando um umbandista troca com outro, os dois acabam desenvolvendo, os dois acabam crescendo. E nesse grupo maravilhoso, a gente cresce junto, em alta velocidade. Dizem que foguete não tem ré, né? Então a gente vai só pra frente, só avante, só levando a nossa fé pra frente, né? Nesse contexto de aprender. E aí, você já fez oferenda? Coloca aí no comentário, quem já fez alguma oferenda, realizou alguma oferenda, escreve aí, eu já, só pra gente saber como é que tá isso, se o pessoal costuma fazer oferenda ou não. Já vai surgindo lá, minha Marcela lá. Eu já, olha aí, que maravilha. E é muito legal o que, né? O que é, né, a oferenda na Umbanda, né? Por que existe oferenda na Umbanda? Essa é uma grande pergunta, pai. Você podia começar por aí, né? O que é oferenda e por que ela existe na Umbanda? A gente precisa começar falando de oferenda na Umbanda, pensando que essa ideia do homem consagrado já remonta a milênios, né? Tem milênios que o homem vive olhando para o sol, olhando para os intempéries da natureza como sendo os seus deuses, como sendo aquela força maior da natureza. E sempre na história a gente tem referência à intenção de agradar o sagrado.
a intenção de agradar aquele que, para o homem do seu tempo, é sagrado. Então, o homem que crê efetivamente, ele sempre se movimenta no sentido de que a força da natureza esteja contente com ele, né? E a gente não dá para mergulhar numa live como essa a fundo, porque a gente teria que falar de várias religiões, a gente teria que falar de várias fés, né? E de várias formas de se oferendar. Mas a gente precisa ter essa noção de que o homem há milênios realiza oferendas, agradando o seu sagrado. Sim. Por vezes o homem ainda no estado natural, antes da organização social, quando tinha lá uma tempestade, achava que o Deus da tempestade estava ali desagradado, estava infeliz e precisava de uma oferendinha para ficar mais contentinho com ele e não mandar tanta chuva. Né, meu Marcelo? Era assim. Na verdade, a grande forma de se ligar ao divino, né? Era exatamente uma ideia material, né? Exatamente, uma ideia material de se ligar com o divino. Como que eu faço para poder me ligar a ele, se é tudo invisível, se eu não tô vendo nada? Como é que ele vai se ligar a mim, né? Qual que é o caminho que, além da oração é muito importante, viu, gente? Não estou desconsiderando a oração para mim é um dos caminhos que mais rápido e fácil de se alcançar o divino. Mas qual que é o outro meio que seria um meio material que a gente pudesse estar enxergando, a gente pudesse estar vendo pra gente se encontrar com esse divino? Pra ele encontrar com a gente encontrar com ele? A oferenda. A oferenda, exatamente. É o momento em que a gente se conecta com os elementais da natureza. A gente, pra falar disso, a gente tem que se focar na Umbanda, então a gente tem que pensar dessa maneira como a mãe Marcela colocou. A materialização da fé, né? A ideia de eu me conectar com o divino e ter um elemento material onde eu possa observar como é que está isso, né? Como é que está a minha relação com o divino. Eu consigo mensurar e não consigo tocar essa relação mental, essa relação de elevação de pensamento. Então, quando eu estou realizando uma oferenda, eu tenho primeiro a materialização da minha fé. Eu tenho a possibilidade de estar entregando aquilo que eu tenho de melhor. Eu quero te convidar para que a gente pense sobre isso também, porque quando a gente recebe os nossos convidados ou pessoas que são especiais para nós, a gente sempre gosta de receber da melhor maneira possível. A gente gosta de oferecer aquilo que nós temos de melhor, não é? Então, a gente pode pensar a oferenda dessa forma também. A gente pode, sobre esse viés, pensar na oferenda assim. Eu, quando vou fazer um agrado, quando vou realizar uma oferenda, eu estou dando o meu melhor, estou entregando o meu melhor para aquele que para mim é sagrado, para aquilo que para mim é sagrado, né? Então veja, você pode já partir desse raciocínio, do raciocínio em que você tem a materialização da fé, que o homem carrega isso há milênios, né? E que você, quando realiza uma oferenda, você está entregando o teu melhor, no sentido de promover um agrado, uma conexão, né? Dizer-se bem-vindo ou receber da melhor maneira possível. Sim. Né? E como bem falado pela Valquíria, pela nossa filha que falou aí no comentário, as oferendas são alimentos, as oferendas são ervas, várias são as propostas de oferendas, elas podem ser materiais, tudo vai depender pelo momento, qual a entidade, se é orixá, existem várias variações de oferendas, né? E é muito importante a gente colocar aqui, pessoal, que tudo que a gente compartilha com vocês, as nossas vivências, estão relacionadas com o que a gente pratica. Com o que pratica, os dogmas que são praticados na nossa casa, né? Na casa de oração espiritualista Tucadesc, pelo templo, né? De Umbanda do Capitão do Âncora Dourado e dos Sete Cachoeiras, do Caboclo Sete Cachoeiras. Eu já vou vendo chegando gente aqui pelo Instagram, meu Marcelo. Vou convidando o pessoal para vir aqui pro YouTube. A Aline vai passando por lá, Fran vem chegando, Fran Hirata também, Gabi Oliveira, bem-vindas. Bem-vinda minhas filhas, que axé, que maravilha vocês estão aqui, ó. Vocês estão acompanhando aqui no Instagram? Não deixa de observar lá pelo YouTube, veja pelo YouTube que lá a gente está de frente, olhando para a câmera, você vai conseguir acompanhar de melhor maneira lá. Isso. E aí o que acontece? Várias são as formas, né, dessa entrega para o divino, e nós fazemos de acordo com o que a gente aprendeu, com a nossa história, com a nossa caminhada, né, pai? Tantos anos de história, né? Na nossa trilha a gente vai recebendo aulas, vai recebendo informações, vai recebendo conhecimento dos mais velhos e vai sedimentando isso, né, meu Marcelo?
sedimentando, respeitando a ancestralidade, sempre. E respeitando a ancestralidade, a gente está também realizando aquilo que é um dos princípios da nossa fé, né? Da continuidade. A gente precisa dar continuidade no aprendizado que vem tradicionalmente para nós. A tradição é passada de forma oral, e como ela é passada de forma oral, a gente precisa guardar, tá sempre com isso aí em mente, né? A forma como é feito, o jeito como é feito. Então eu já vou aproveitando para responder a pergunta da Valquíria. A Valquíria passou com uma pergunta aqui nos comentários, dizendo se as oferendas são sempre de ervas e frutas, né? E alimentos. Não só desses itens, né, mãe? Não só desses itens, como outros também. E também coisas que derivam daí. Você vai ter aí, efetivamente, momentos em que a erva vai se misturar com a água e você vai ter um determinado tipo de bebida, você vai ter um determinado tipo de coisa a oferendar. Não só uma coisa exclusiva, como também, às vezes, a mistura dessas coisas. Vai variar também. Você veja a próxima pergunta que rolou aqui. Eu vi o pessoal perguntando se oferenda para orixá e para entidade são diferentes. Sim, são diferentes. Nós estamos falando efetivamente de uma entidade trabalhadora, quando a gente está falando de entidade na Umbanda, pela lei ordenadora, organizada de maneira adequada e por falanges e por linhas de trabalho, e os orixás são energias puras, são energias já purificadas. Aí você pode ter uma dúvida dizendo o seguinte, mas por que vai haver necessidade de comida? Por que vai ter essa necessidade do elemento material? E é a hora que eu digo para você que a gente começa a mergulhar realmente no tema, é a hora que a gente realmente começa a observar isso com mais critério. Peço para você observar isso com cuidado, né? Porque quando a gente realiza uma oferenda, a gente tem que ter como mente qual é a base da nossa religião. A nossa religião naturalista está baseada nos elementais da natureza, nos elementos da natureza, aqueles elementos que antes da ciência falar em que são mais de 4, são fogo, terra, água e ar. Isso não mudou ainda. A ciência vem trazendo novidade por aí. E a gente tem que fazer ciência, tem que evoluir. Mas fogo, terra, água e ar não mudou. É isso. É isso que nós somos, é isso que o universo é isso que nós temos efetivamente aqui a nosso serviço, a nosso dispor. E é com essa grandiosidade que a natureza é e com tudo que ela nos traz, é que os elementais da natureza atuam e trabalham. Veja a transformação que existe de uma semente até um fruto. Veja a transformação que existe da queda de uma gota que evaporou até a gente poder ter uma terra fértil. Veja a transformação que existe desde esta água que está sob o solo, ela brotar e se transformar num rio grande como uma cachoeira, né? Uma cachoeira como um rio, diria eu, talvez na ordem perfeita, né? Uma cachoeira como um rio. Que grandiosidade, né? E esses elementais que atuam nesses elementos, sim, vão extrair energia dessas oferendas feitas para que a gente possa ter a ativação necessária para cada trabalho. Olha que coisa assim. O senhor foi bastante redundante, né, pai? Esses elementais que participam desse elemento? Calma aí, eu me perdi nesse raciocínio. Esses elementais que estão dentro desse contexto onde estão os elementos, né, Marcelo? Os elementais estão dentro desse contexto onde estão os elementos, tá? Os elementais da natureza. Isso né? mesmo, vai. Estão dentro desse contexto. Muito obrigado aí por a gente poder ter a oportunidade de não ser redundante e trazer clareza naquilo que a gente está trazendo com relação às oferendas, né? E aí você tem a questão do agrado, como nós falamos, né? Você vai trazer um agrado para uma entidade, você vai trazer aquilo que você tem de melhor. Você vai levar. As pessoas perguntam o seguinte: o que eu levo para agradar uma entidade? Leve o que você tem de melhor. Começa na hora da escolha. Aqueles que já nos acompanham há um tempo observam que a gente sempre diz: veja o momento da escolha, a hora que você for escolher uma fruta para realizar uma oferenda, escolha com carinho. Ah, isso é muito importante, pai, porque a gente que tá há vários anos, né, já praticando a Umbanda, nessa religião maravilhosa, né, que nos abençoa sempre através da força de Zambi, a gente percebe isso, pessoal. A gente tem filhos que têm super cuidado, e filhos e consulentes e pessoas, né, que passam por aqui também, não é só filhos, mas super cuidado de entregar o melhor pro orixá. Então, se eu for entregar uma maçã, eu não vou entregar uma maçã pequenininha, eu vou entregar uma maçã formosa. Eu vou olhar se ela não tem mancha, eu vou lavar ela com todo cuidado, porque eu vou estar fazendo aquilo com carinho, com respeito, né, para aquela entidade ou para aquele orixá.
como bem perguntado para a Valquíria, né? Será que os orixás e as entidades, eles recebem os mesmos alimentos, os mesmos materiais, os mesmos elementos como oferenda? São diferentes, né, pai? São diferentes. Depende. Nós vamos chegar já nesse padê aí, Renilson, né? Mas tudo vai depender da intenção, tudo vai depender do motivo que levou você à realização dessa oferenda. A gente precisa tratar de duas formas diferentes para que você tenha clareza sobre isso. Você tem que imaginar a oferenda como um presente quando você está agradecendo algo, quando você está fazendo aí uma reverência a uma entidade, né? Você vai conseguir tratar esse tema sob esse enfoque, sobre esse olho de que você está entregando um presente. Você tem a circunstância de uma necessidade para um trabalho, a ativação de um trabalho para que, como eu falei, os elementais da natureza possam, através dessas energias, ativar aquele trabalho para que você alcance uma porta, um bom médico, uma cura, um caminho, não é? Então, são coisas distintas. Uma coisa é presentear, agradar, reconhecer a presença, se mostrar satisfeito, e outra coisa é ativar elementais da natureza, é ativar forças, fazer com que essas entidades usem essas energias para que a gente possa alcançar resultados pretendidos, resultados que são afetos. A gente precisa estar sempre de olho nisso. Qual é o objetivo, o que me move para realizar uma oferenda? A gente não pode se desprender do começo, de quando a gente falou que as pessoas, os antigos, realizavam oferendas para acalmar forças da natureza. São grandezas. Vamos pensar efetivamente em Iemanjá, a gente tem que pensar no mar. Quem comanda o mar? Quem controla o mar? Né? Não há como controlar o mar. Então, se a gente tem uma força da natureza revolta, né, é através também das nossas orações e das nossas oferendas que a gente consegue trazer calma. Um grande exemplo, como o Renilson colocou aí agora, perguntando da pimenta no padê. Vamos adentrar por aí, porque eu acho que a gente já consegue eliminar esse ponto, Renilson. A gente observa que as pessoas às vezes estão bastante afoitas, dizendo: eu penso que a minha entidade de esquerda, eu penso que o meu Exu, minha Pombogira, não está muito satisfeito. Eu sinto um movimento revolto, sinto a minha vida mais acelerada do que o normal e a minha cabeça me levando para efeitos nervosos diferentes. Então a gente vai realizar um padê, Renilson, nesse caso, preparando de acordo com aquilo que é professado nessa casa, né? E sempre respeitando as opiniões diversas, sempre respeitando efetivamente as formas de realizar, pensar e sentir a fé, né? Nós vamos preparar esse padê de maneira a agradar essa energia que lhe acompanha, para que ele se acalme, para que você possa ter clareza e consiga dar mais passos, possa receber influência talvez de outras entidades também, para que você vença, para que você vá avante, para que você vá além, não é? Então, se houver necessidade do uso de uma pimenta, como você perguntou, né, ela pode ser tanto no sentido de trazer mais calor, quando efetivamente você tem aí qualquer relação mental ou uma relação interpessoal que está fria, não é? Quanto você pode também usar esse elemento para repelir algo que não está adequado, né? Se é necessário que a sua entidade use elementos como a pimenta para repelir algo que não está adequado, ela pode estar sendo utilizada. Então observa aí que, como a Marcela colocou, depende de para que você vai usar. Depende de qual é o movimento que se vai fazer para se utilizar esse elemento, como a pimenta, por exemplo. Não é sempre que ela vai ser negativa, não é sempre que isso vai ser ruim. Depende daquilo que te deu base. Espero que tenha respondido a sua pergunta. Não é? Pai, o Léo Fonseca, ele fala assim: para uma incorporação de você trabalhar como Pombagira ou Exu, você tem que saber qual fundamento esse Exu está na sua vida. Tipo, nome, de onde ela veio, onde morreu, seu nome. Léo, eu vou dizer para você, obrigado pela sua pergunta, obrigado pela sua consideração, né? A gente aqui sempre respeita todas as opiniões e busca efetivamente essa troca, busca esse crescimento junto, né? Uma parte do que você falou aí é reservada de muita importância. É muito importante que a gente não entregue a nossa cabeça,
que a gente não se dedique a realizar incorporações de coisas que nós não conhecemos, de entidades ou de supostas entidades ou de espíritos brincalhões, né, que estão efetivamente na Terra para promover desordem e não ordem, inadequação e não cura e adequação, né? Então, essa parte da tua afirmação, eu vou dizer para você, nós concordamos com isso e nós atuamos dessa maneira. É necessário que se saiba, né, a entidade que o sujeito carrega, é necessário que se vá em busca, se não se sabe ainda, que se vá em busca de conhecer e de saber para fortalecer essa ligação, né, para que haja uma incorporação da maneira adequada. Essa outra questão que você colocou, sabendo se quem morreu, quando morreu, onde morreu, o que é, né, essa questão é uma questão de profundidade. Essa questão vai estar ligada efetivamente com a orientação de cada casa. Existem casas que vão se aproximar mais do espiritismo, vão se aproximar mais desse contexto que vai estar ligado à vida pregressa das entidades, e aí sim vai fazer todo sentido essa busca. Aqui, efetivamente, na Universidade, na Casa de Oração Tucadesc, né, que dá a base para a Universidade Tucadesc, a Umbanda ela é tratada de acordo com a caminhada dela, e o Espiritismo, embora sirva de origem e de fonte para a gente estudar, não é exatamente o nosso foco de trabalho no dia a dia. Mas obrigado pela tua consideração aí, Léo. Valeu a pena a gente falar sobre esse tema e foi muito bom, muito importante. E só para reforçar, é super legal, super importante essa pergunta do Léo, e ela serve para Exu, Pombagira e para as entidades de direita também, pessoal. Todas. Então, assim, não é só para Exu e Pombagira que a gente tem que se preocupar quem são, por que estão na nossa vida, como é isso. Não, a gente também tem que preocupar com o baiano, com o preto velho, né, como uma marinheira que pode estar aparecendo aí na sua vida, um herê. Extremamente necessário. Não é? Extremamente uma cigana. Necessário. Então, assim, a gente vai ficar entregando oferenda ao Léo. Simplesmente, veio uma entidade, então a gente tem que prestar muita atenção nisso, pessoal. A gente tem que prestar bastante atenção nisso. Essa orientação é uma orientação que a gente segue bastante firme aqui nessa casa. Uma entidade veio, uma entidade simplesmente apareceu, primeira vez que ela veio, não mostrou quem é, né? Não deu histórico, né? Seu fundamento, seu nome, e ela pede para você que tá ali, filho da casa, andando ali ainda, voltando de uma incorporação, que você vai lá e entregue um coco queimado embaixo de uma palmeira. E a gente, com todo carinho, respeito, né, e amor, a gente fala, claro, meu pai, eu vou lá entregar. Mas pra quem que você tá entregando? Por que que você tá entregando? Qual é a finalidade dessa oferenda? Pra quem, né? Pra quem? A finalidade dessa quem? oferenda é para poder fortalecer essa entidade, para que essa entidade ela consiga se aproximar mais do médium. Então, assim, é uma oferenda que quem tem que fazer é o próprio médium, o cavalo, aquele aparelho, para ele se ligar àquela entidade ou não. É importante essa reflexão, a gente vai aprofundando e levando você à reflexão para que você observe que não é tão simples assim. Não é só passar na lojinha de Umbanda, comprar um item porque eu achei bonito e realizar a entrega daquilo, né? Vão chegando mais muitas pessoas aqui, meu Marcelo, eu quero não falhar com ninguém, mas está passando muito rápido a lista de pessoas que está entrando aqui. Então, Ricardo Sanches vem chegando, boa noite, Ricardo, José, Michael vem chegando, Rodolfo, Adeilson, Léo, Uni, axé para vocês todos aí que estão acompanhando a gente aqui no Insta. Não deixe de acompanhar no YouTube também, você acaba ficando com uma visualização melhor, acaba ficando com uma imagem melhor, né? A gente já falou sobre no início sobre a importância do sujeito médium, né? O sujeito médium, o sujeito que está iniciando aí uma oferenda, uma intenção de realizar uma oferenda. Vai observar como é que isso está sendo realizado. Vai observar para que isso vai ser realizado. E agora a gente precisa entrar um pouco nisso, meu Marcelo. A gente precisa entrar um pouco nessa questão de como é que isso vai ser realizado. A gente pode pensar numa das oferendas, como a gente tratou agora, que é o padê, como algo extremamente importante.
né? É extremamente importante na medida em que eu, estando com a minha energia voltada para o negativo, voltada para a esquerda, calma, já oferendada, há mais tranquilidade para a realização das outras necessidades que a gente tem, né? Mas a gente precisa saber que, antes de mais nada, para que você vá colher uma fruta, colher uma erva, vá comprar algum elemento para realizar uma oferenda, vá com amor e carinho. Realize essa busca já com amor e carinho. Procure o item, como a mãe Marcela deu o exemplo da fruta, da maçã, bem escolhida, né? Escolha todos os elementos. Escolha aquela folhinha de manjericão que você vai utilizar na tua oferenda, aquela que não tenha nenhuma doença. Escolha aquela raiz, uma raiz forte, uma raiz que vai te dar a condição de preparar algo que seja necessário aí, que foi direcionado, mas que esteja saudável, né? Procure elementos que você vai precisar utilizar, como um pedaço de tecido, como algo que, uma semente. Procure escolher. Pense sempre como é que você gostaria de receber, como é que você gostaria de ser presenteado, como é que você gostaria de ser oferendado. E nesse ponto, pai, eu gosto de entrar num detalhe muito importante, porque tem muita gente confundindo as bolas. Então vai. As pessoas estão confundindo muito as bolas com relação a oferenda, luxo, e tá tendo uma grande confusão, porque assim, uma coisa, pessoal, é você escolher um item com toda aquela tranquilidade, aquele respeito, aquele carinho, aquele amor, entregar o melhor para sua entidade, entregar o melhor para o seu orixá, para você fazer essa ligação com o divino de uma maneira tranquila, respeitosa, como você iria querer se fosse ao contrário, se fosse você recebendo, né? Mas se preocupar com a sua vida, pessoal. Porque assim, não dá para colocar o carro em frente dos bois. Porque esse assunto é muito interessante. E tinha 2 pessoas fazendo perguntas que a gente vai precisar voltar. Espero que essas pessoas voltem para as nossas perguntas. Porque realmente falar sobre oferenda na Umbanda é um tema desafiador, um tema super interessante, um tema importantíssimo para a nossa história. O que é a entrega de uma vela, não é? A gente pega uma vela singela, simples, às vezes fininha, branquinha, para entregar em oferenda para aquela entidade, para entregar em oferenda para aquele orixá, não é mesmo? Então, essa é a força da Umbanda, a força de poder estar realizando a entrega, realizando essa oferenda de forma singela. E era onde eu estava entrando agora para poder falar lá no YouTube, né? Eu acredito que hoje a gente não consiga voltar, pai. Ele tá voltando aqui. Continua, mãe. Então vou aguardar pra gente poder continuar esse assunto lá. Pra gente poder falar sobre essa importância, né, de entregar, mas entregar e saber também que a gente precisa dar o que é mais importante pro orixá, a gente precisa dar o que é mais importante pra nossa entidade, sim, como se fôssemos receber pra nós mesmos, né? Então, se eu vou fazer uma oferenda, eu vou querer entregar o melhor. Às vezes, o meu melhor é simplesmente uma maçã pequena, sem nenhuma mancha, lavadinha, brilhando, né? Porque ela chega a brilhar quando você lava e seca ali, maravilhosa. Às vezes eu tenho condição de dar uma maçã argentina, aquela maçã maior, né, pai? Aquela grande, que é mais cara. Então, a gente precisa ter esse senso, esse cuidado, pessoal. Vamos acabar lá no YouTube, né? Infelizmente deu problema. Quem tá transmitindo no YouTube aí não tá conseguindo voltar, né? Então a gente finaliza por aqui hoje, mas a gente tá muito feliz.
E a gente deixa isso no final, né? Vamos falar outro dia, pai? Vamos prometer que a gente fala outro dia sobre as oferendas de cada entidade? Vamos retornar com as oferendas de cada entidade para a gente poder tratar como é que isso é feito na natureza. A gente estava indo para aquele caminho onde a gente vai dizer para você, colhe direitinho a erva, compra com carinho as coisas, prepara a tua oferenda sempre de bom coração, né? Se você está nervoso, se a energia está meio diferente, toma um banho, né? Prepara um banho de ervas, esfria o teu corpo, para depois você ir mexer com as tuas oferendas, com as tuas coisas. E vá criando essa consciência dessa responsabilidade mediúnica, né? De saber para quem você está entregando, para saber em qual caminho você está andando. Isso é muito importante. Não é, pai? Exato. Aquilo que te move, aquilo que te faz ir buscar uma coisa para entregar. Um alimento, uma fruta, uma bebida. O que te movimentou? Pensa sempre com relação a isso para realizar suas oferendas. O que você está indo fazer? Você está indo buscar cura? Você está indo buscar energia? Você está indo buscar caminho? É sempre isso que tem que estar na tua mente, né? Quando você vai buscar energia nova, quando você vai buscar alteração energética através das oferendas, quando você vai agradar as forças da natureza. Leva sempre em consideração isso. A gente precisa passar, antes de finalizar, pela ideia de que você saiba exatamente o que é uma oferenda, que é esse agrado, que é essa entrega, quando a gente está falando de entidade, e que essa troca energética, essa oferenda que vai promover troca energética quando a gente está falando de orixá. Existem oferendas precipiatórias que vão precipitar a possibilidade de conexão, que vão auxiliar essa conexão do médium com a entidade, né? Então são as mais variadas formas, são as mais variadas maneiras de se oferendar. Então é importante que a gente vá trocando, que a gente vá usando o nosso espaço aqui na Universidade Tucadesc para ir trocando informação sobre isso, para que a gente vá falando um pouco mais sobre oferendas. Deixa aí comentários, você que vem de outra axé, que vem de outra casa, como é que você aprendeu, né? Como é que você vê isso, como é que você enxerga essa relação tua com o divino através das oferendas. Vamos trocar, vamos deixar o verbo agir, né, mãe Marcela? Vamos deixar o verbo agir, vamos falar sobre Umbanda, vamos falar sobre o nosso axé. Só assim a gente vai promover clareza e vai afastar a ignorância dos nossos caminhos. É isso mesmo, pai. Nós vamos encerrando por aqui, nós vamos finalizando a live de hoje. Ai, com o coração tranquilo, apesar desse problema, né, que deu no YouTube, né, pai? Problemas técnicos sempre acontecem, a internet é uma caixinha de surpresa, mas estaremos aqui sempre, né? A Universidade Tucadesc vai trazer para você sempre conteúdos diferentes, de uma maneira descontraída, mas levando Umbanda a sério. Sempre levando Umbanda a sério. É isso que eu quero que você leve pro teu caminho. Leve avante a tua fé. E para finalizar, pai, eu gostaria que a gente falasse um minutinho sobre algo desafiador, que é com relação ao cuidado com o meio ambiente para as nossas oferendas. Era esse a finalização que a gente podemos, inclusive, fazer um tratado de voltar nesse tema, efetivamente em dezembro, mais próximo, novembro, mais próximo das festividades de Iemanjá. Mas eu quero deixar essa reflexão para você junto com a mãe Marcela aqui. Se você é de uma religião naturalista, se você usa os elementos da natureza, se os elementais da natureza atuam mudando energia para transformar a tua vida, o teu caminho, a tua saúde, será que faz sentido você continuar colocando plástico dentro do oceano? Faz sentido você entregar uma comida com papel alumínio? Faz sentido você colocar 72 velas num local onde você pode promover um incêndio e matar milhares de animais silvestres? Ai. Reflete, pensa sobre isso aí. Entregar rosa com espinhos. Garrafas nas pedreiras. Vamos refletir, tudo evoluir. Evoluir não é modernizar Umbanda ao ponto de se fazer puxada pela internet. Evoluir é deixar de colocar elementos da natureza perdão, que vão prejudicar a natureza e as outras pessoas. Vamos evoluir de modo sustentável. E essa sustentabilidade reflete nisso. Como o pai disse, não é fazendo puxada pela internet, não é entidade dando consulta pelo WhatsApp, pessoal. Não é isso que vai transformar e vai evoluir, vai revolucionar
a nossa Umbanda. O que vai revolucionar a nossa Umbanda é a gente cuidar dos mares, cuidar dos nossos animais, das matas, cuidar das matas, dos nossos caminhos. deixar esse legado para os nossos filhos. Isso é muito importante. A gente vai se encontrar numa próxima oportunidade. Vai ficando por aqui a live de terça, onde a gente pôde tratar de oferenda com a alegria de estar com a tua presença aqui e esse sorriso lindo de Iemanjá nos abençoando aí. Axé para todos que estiveram por aqui e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, pessoal. Beijo, que mamãe Iemanjá abençoe a todos. Que assim seja. Beijo, Aline, beijo, Gra, beijo, Fran. Vão se despedindo. Beijo, Jaque. Que maravilha. Que alegria. Não esqueçam, nunca, juntos, Umbanda pra frente sempre.